Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Nós vamos começar nossa aula agora. E hoje nós estamos na terceira lição. A terceira lição é a lição sobre o conteúdo da Torá, a parte da Torá escrita, o que tem na Torá, o que a Torá tem de tão especial, né, para nós realmente amarmos toda essa leitura, que é algo maravilhoso. Vamos lá, então. A gente viu na primeira aula que as escrituras sagradas são aquilo que são conhecido em suas três partes como Taná. Já vimos que Taná é um acróstico. Então, esse acróstico ele é formado por três partes: Torá, Nevim, profetas, e Ketuvim, escritos. No total de 24 livros distribuídos por essas três partes, né? Então, nós vimos isso. Vimos na segunda aula que dentro dessas três partes existe uma parte que é elementar, que é a chamada Torá. Vimos que o significado da palavra Torá ele é um significado muito amplo mesmo. Não é somente aquilo que está escrito, é todas as informações, as fontes, é enorme o conceito de Torá. Então, ela é dividida em duas partes, a parte escrita e a parte oral. Da mesma forma que o Eterno ele deu ao seu povo, ele deu o que? A Torá escrita, com os mandamentos, as regras, ensinamentos, para várias partes da vida, né? Também ele deu a interpretação da Torá. Ele deu a interpretação, ou seja, ele passou o significado de cada mandamento, como cumprir, de que forma fazer. Então, é necessário que as pessoas estejam entendendo essas duas partes, que são duas partes elementares. A primeira parte é a parte das ordens, a segunda da explicação. Isso chama Torá escrita e Torá oral. Então, hoje nós vamos falar da Torá escrita, do Rumash, que é aquele que você tem em casa, o Rumash, que é a sua Torá da Sefer, a sua Torá da meia-noite, a Torá viva da meia-noite, ou a sua Torá da editora Lubavitch, tem a Torá comentada pelo Rebbe Lubavitch, da editora Lubavitch. Temos, então, vários exemplos de Torá, né? Nós temos vários exemplos de Torá. Então, essa Torá é a chamada Torá escrita. Ela é composta pelos 5 livros de Moshe Rabbeinu, tá bom? Não somente ela é composta pelos 5 livros de Moshe Rabbeinu, mas que ela contém os 5 livros em 54 parashot. 54 parashot. O que é uma parashá? Parashá é uma porção semanal. A forma como a Torá ela é distribuída, ela originalmente, ela não tem essa divisão capitular, tá? E depois ela foi inserida alguns capítulos para as pessoas se identificarem melhor, mas muito mais sobre a influência no mundo ocidental. Então, diante disso, mas inicialmente, quando Hashem deu para Moshe Rabbeinu, é dito que Hashem deu para Moshe Rabbeinu a Torá dividida em 54 porções. Sim, até mesmo as divisões dos nomes das parashot foram dadas a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, até mesmo isso. Ela foi dada como leitura corrente e não como leitura selecta. O que é leitura selecta? Leitura selecta é aquela leitura que você faz de um texto aqui, outro colar, outro lá, outro lá, outro aqui, outro colar, e vai emendando um no outro, e aí a gente já viu o que dá. Então, e tem a leitura corrente. E a leitura corrente é aquela leitura sequencial, aquela leitura de sequência, aquela leitura que você lê todo o corpo da Torá, todas as parashotes, uma após outra, uma após outra, uma após outra, conhecendo todo o seu conteúdo. Dessa forma fica muito mais difícil alguém ser enganado, correto? Então, essa é a forma como a Torá é abordada, em 54 porções semanais ordinárias. Ou seja, o que é ordinárias? Em ordem, em sequência. Tudo bem. Esse é chamado os 54
porções. Dentre essas porções, existe alguma coisa que nós chamamos de Mehubarot. O que é Mehubarot? Mehubarot. O que são? Mehubarot é isso aqui. Ó. Mehubarot são porções que são atadas, amarradas, unidas, conectadas. Então, essas Mehubarot, elas são porções que vão ser lidas juntamente umas com as outras, devidamente para a questão do ciclo anual judaico. Alguns anos eles têm alguns anos que são anos embolísticos, alguns outros anos eles são outros anos que são anos que tem que adicionar um mês a mais. Esse mês é o mês de Adash Sheni. Então, alguns anos são sem um mês de Adash Sheni, e com isso você vai ler, unir uma paraxá à outra para poder terminá-la no fim do período, tá bom? Então, aqui, em geral, essas paraxotes chamadas de Mehubarot, no Sefer Shemot, ou seja, o livro de Êxodo, contém a paraxote de Vayekel e a paraxote de Pekudê. Elas vão ser unidas. Em Vaikra, livro de Vaikra é o livro de Levítico. Você vai ter Tazrim et Sorah, Aharemot Kedoshim e Berhaberukotai. Elas são unidas. Veja que são duas paraxotes, mas unidas em uma só. Sefer Bani Midbar, livro de Bani Midbar é o livro de Números. Parashot Hukat Balak, Matot Maser e livro de Devarim. Parashot Nitzavim Vayeler. Então essas são as parashotes consideradas Mehubarot. Elas são atadas, elas são unidas umas às outras.